nosso programa da comunidade nessa segunda-feira. Bom dia para você. Não se esquece de ligar e participar do nosso programa. A gente está conectado com você pelo 3307-3951, 3307-3952. A gente também está ao vivo com você pelo nosso Facebook, pelo Instagram. Hoje a gente vai conversar com o juiz Luiz Cláudio Xavier sobre a repercussão da soltura na audiência de custódia de 3 dos 4 bandidos que foram identificados como os possíveis assassinos. Os assassinos do sargento Luiz. Vamos ver a chamada. Segunda no programa agora. A polêmica sobre a soltura dos criminosos que mataram o sargento da Polícia Militar. A indignação das pessoas. Um absurdo. Uma loucura. Como que solta 3 bandidos desses? Por que eles foram soltos pela juíza na audiência de custódia? O que é uma audiência de custódia e por que muitos criminosos se beneficiam com ela? Entenda tudo isso nesta segunda em uma entrevista exclusiva. Liga, participa, é informação, é compromisso com você. Segunda às 11 no programa Agora. Jornalismo TV em Tempo SBT Amazonas. Notícia toda hora. Essa é a pergunta que não quer calar, ninguém se conforma com a soltura dos 3. Por falar nisso, um deles já foi preso de novo hoje de manhã, é importante trazer essa informação. Um se apresentou no sábado à noite, o Joelson Ferreira. O Josué Ferreira, o irmão do Joelson, já tinha sido preso na quinta-feira e ficou preso na audiência de custódia como flagrante. O Joelson foi liberado, o Charles Sanches foi liberado, o Marclay Moraes foi liberado. Os 3 foram liberados na sexta-feira. O Joelson já foi preso no sábado, foi lá se apresentar na delegacia. O Kleber Sanches o Charles Sanches foi preso hoje de manhã, também foi lá na delegacia, já está preso. E o Marclay está solto. E toda essa confusão aconteceu por causa dessa imagem. Coloca para mim no ar a imagem. Olha a violência dessa imagem. Olha o momento em que chega um dos 3, tenta roubar a arma do sargento e em seguida vem os outros que estão dando suporte a essa tentativa, a esse latrocínio e atira sem piedade. Foram 10 disparos, 10 tiros. 3 indivíduos armados e dispararam contra o sargento Luiz Carlos, matando-o na hora. Ainda tinha uma 4ª pessoa, que é justamente o Charles Sanches, que estava na condução do carro, que deu fuga aos 3 indivíduos. A Polícia Militar ainda se mantém informando a Polícia Civil de que existe uma 5ª participação, porque um deles disse durante as investigações que tem uma 5ª pessoa, mas a Polícia Civil já entendeu que não, que essa informação é para poder tirar a atenção dos 4 e somente os 4 realmente que estão envolvidos na morte do sargento, como você está acompanhando nessa imagem forte, essa imagem que a gente não tira da cabeça, que foi na quarta-feira à noite. Você está vendo ali os detalhes ali no vídeo, né, na imagem dessa câmera de segurança, e praticamente todos voltaram para a cadeia. Só tem um que ainda segue foragido, que é o Marclay Moraes. Eu quero saber o que você acha disso tudo. O que você está achando disso tudo? Hoje a gente vai conversar com o doutor Luiz Cláudio, está chegando aqui magistrado, para poder esclarecer, afinal de contas, qual é o ensejo, qual é o motivo dessa audiência de custódia. Por que essa audiência de custódia acaba soltando bandidos criminosos, bandidos perigosos, como a gente está vendo aqui nessa imagem? Porque venhamos e convenhamos, você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, como acreditar que esses 3 aí não são periculosos e não podem e devem ficar presos? Como acreditar que eles não devem ficar presos? Tem gente na linha, já uma ligação que é lá do Tarumã, a gente vai ouvir agora o telespectador, que eu paro o que estou fazendo para conversar com você. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Como é que o senhor se sente diante dessa situação toda que a gente está vivendo na cidade? Ô, Márcio, eu acho que eu tô doido. Porque se eu não tiver doido, essa juíza, ela deve ter alguma coisa. Porque um crime com repercussão dessa e um criminoso confesso e sair numa agência de custódia, poxa, peraí, ela podia segurar até sair preventiva, que ela podia e pode fazer isso, qualquer juiz pode fazer isso. Outra coisa que eu estou vendo, o nosso governante veio aí, como o presidente veio para diminuir o índice de criminalidade, para fortalecer a nossa lei e investir na educação. Ele fez o contrário. Ele quer liberar arma para todo mundo, para bandido que pode não tem condição de comprar uma arma de 3, 4 mil, e cortou a verba da educação.
Quer dizer, ou eu estou doido, ou os nossos governantes estão doidos e precisam de uma reciclagem, precisa tomar vergonha, porque isso não é nem por direito, isso é falta de vergonha na cara, falta de respeito o trabalhador que trabalha e paga o salário de deputado, de senador, de presidente da República e dessa juíza que são esses vagabundos. Em que lugar que ela fica agora? Eu quero a sua opinião de que lugar com uma juíza, se fosse um parente, um irmão dela, como é que fica? Obrigada, telespectador que falou com a gente. Nós precisamos entender exatamente o que é o quê. E justamente hoje, por isso nós convidamos o doutor Luiz Cláudio, que é juiz e vai explicar para a gente direitinho o que é essa audiência de custódia, para que ela serve, o que o juiz, na audiência de custódia, tem que lidar, tem que resolver, o que compete ao magistrado, ao Ministério Público, ao delegado, na audiência de custódia. A gente vai entender isso direito. Daqui a pouco eu estou vendo aqui já no meu olho esquerdo aqui o juiz já se preparando ali, colocando o microfone para a gente poder conversar, porque a gente precisa entender o que acontece, a quem compete o quê, perguntar, pedir, o que a gente tem que fazer. Olha só que cena é essa. É óbvio que toda a população se indigna, é óbvio que todo mundo fica desesperado e sem entender como é que uma imagem dessa, clara, que mostra esses três indivíduos, eu não vou chamar nem de cidadão, esses três indivíduos matando um pai de família, um sargento da Polícia Militar aposentado, que precisa ficar aí trabalhando ainda depois de aposentado para poder ajudar no sustento da família. E é óbvio que todos nós nos indignamos. Desnecessária essa cena, essa atuação desses três indivíduos. Então a gente tem mais um telespectador na linha, que dessa vez vem lá do São Raimundo. Eu vou parar o que estou falando mais uma vez para poder ouvir você. 11:09, alô. Opa, Lua. Bom dia, tudo bem? Bom dia. O que você acha dessa situação toda? Essa desse caso aí desse rapaz. Essa situação, o que essa juíza está fazendo aí? Isso é juíza? Isso não é juíza não, rapaz. Queria se matar para o filho dela, então matar ela, que ela ia aprender, tá? Só isso mesmo. Obrigada, só isso mesmo, o telespectador termina. Obrigada. 11h10. A gente tem que entender o que cada um tem que fazer nesse processo todo, tá? A gente vai explicar isso direitinho, a gente vai conversar com o doutor Luiz Cláudio e vai entender direitinho qual é a função de quem é a função e o que essa pessoa tem que fazer dentro do Poder Judiciário. Vamos entender direitinho isso daqui a pouco, são 11h10. Diretor, tem um vídeo de quê, diretor? Traz o vídeo pra mim que eu vou entender aqui o vídeo. Traz o vídeo. O cara era forte, tá entendendo, doutor? Ele era pesado, ele já caiu aí sem querer, eu atirei também. Negou a primeira vez que eu atirei. Toque-teca, negou, tá entendendo? Bateu o catolé, doutor. Eu só dei ele 3 tiros porque negou, aí até que pegou, tá entendendo, doutor? Esse aqui é o Marclay, é isso, diretor? Confirma pra mim aqui quem é esse aqui, é o Marclay? A Nilza tá aí gritando, é o Marclay esse? Esse aqui é o Marclay que segue foragido e ainda tem uma outra informação que nós vamos trazer para você. Supostamente o Marclay também já tem um mandado de prisão expedido pelo juiz de Codajás por tráfico de drogas. Então o Marclay, ele também já é procurado por tráfico de drogas, ou seja, perigoso. Todos os três são perigosos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós recebemos essa notícia, lá na quinta-feira, quando nós noticiamos aqui no programa da comunidade toda essa ocorrência, eu falei para você que está aí do outro lado, nós temos um traficante, supostamente aqui um traficante, que é o Marclay, esse do vídeo que você está vendo e que está foragido, é o único que ainda está foragido. Eu disse naquela ocasião que a intenção dos três era roubar a arma do sargento. Falei com você que está aí do outro lado, expliquei direitinho essa situação, porque eu sou cidadã e nós estamos aqui discutindo para tentar entender essa violência e a gravidade desse ato aí que acabou tirando a vida do sargento Luiz Carlos. Falei para você que eles roubam para poder municiar o tráfico de drogas. É por isso que os agentes armados são roubados, é por isso que quem está trabalhando de bico, que é um ex-policial e que de repente tem ali o porte de armas, é roubado, é para roubar a arma. E nessa história de roubar a arma, acaba levando também a vida de quem está com a arma na cintura, como a gente viu com o sargento. Então você que está aí do outro lado agora entende por que eu disse que a grande intenção deles era matar o sargento para poder levar a arma dele. Se o sargento de repente tivesse entregado a arma rapidamente,
talvez ele não tivesse morrido ou não, porque a gente não sabe o que passa na cabeça desses doentes que cometem crimes e que tiram as vidas dos pais de família. Mas a gente está vendo aí que todo esse ato, toda essa ação violenta que você está vendo, inclusive, se eu não me engano, esse da imagem é o Mark Clay, para você está vendo uma violência danada para quê? Para poder municiar o tráfico de drogas. O tráfico de drogas vive, é guardado, ele é defendido por essas armas que são roubadas dos pais de família que estão trabalhando legitimamente. E a gente preparou hoje o programa da comunidade para você que está do outro lado conversar comigo sobre esse assunto, porque eu sei que você está aí ansioso para falar disso e para entender o que é essa audiência de custódia, qual é a verdadeira intenção. Antes de mais nada, vocês precisam entender, nós precisamos entender que o legislador não faz lei para defender bandido. A maioria das vezes a legislação, ela existe para poder defender aquelas pessoas que têm chance de recuperação, chance de melhorar. Vamos entender aqui. Só que tem todo um processo que precisa ser atendido, tem todo um conjunto de procedimento. Põe o WhatsApp para mim aqui. Vamos ver o que as pessoas do WhatsApp estão conversando. O meu nome é Diego. Não entendi. O que eu acho é que devia ter leis mais fortes contra o bandido e acabar com a audiência de custódia. Né? Tá todo mundo aí falando sobre essa audiência de custódia, indignado com essa audiência de custódia. Hoje a gente vai explicar para você que está aí do outro lado o que é essa audiência, como essa audiência funciona, por que os criminosos acabam se beneficiando da audiência de custódia. Por que quem é criminoso, que deveria ser preso imediatamente, acaba aí tendo um relaxamento de prisão, tendo uma liberdade garantida na audiência de custódia? Por que isso acontece? A gente vai entender direitinho hoje com o juiz Luiz Cláudio, que já está aqui, já está microfonado ali acompanhando o programa e vai esclarecer toda essa situação para a gente. São 11 horas e 14 minutos. Você que está aí do outro lado pode participar conosco pelo Facebook, pode participar conosco pelo WhatsApp, pode participar conosco por todos os nossos meios de comunicação. O que é que o pessoal do Facebook está achando aqui dessa situação toda da audiência de custódia, do assunto que a gente está discutindo hoje? O José Ribamar diz: a audiência de custódia é um desserviço à população, a população de bem no Estado. O José Ribamar diz que é um desserviço. O Theo Sandro, um absurdo total. Está falando aqui da juíza. Só vê o histórico da juíza, um absurdo total. O assunto de hoje é justamente essa audiência. A gente vai conversar daqui a pouco com o juiz que já está ali pronto e vamos entender direitinho a quem cabe o quê, de quem é a responsabilidade. A gente, para poder emitir opinião, a gente tem que ter algumas informações que são extremamente importantes. A gente vai ter essas informações hoje. Mas enquanto isso, rapidinho, vamos embora com o Emerson Santos, que o Emerson vai trazer um destaque para a gente no Minuto Oferta. Daqui a pouco a gente volta. Muito bom dia, Márcia, muito bom dia você, telespectador. A partir de agora, muitas ofertas e promoções para você começar muito bem a sua semana comprando no melhor lugar. Eu estou aqui no Baratão da Carne, barato mesmo para você aqui da Cidade de Deus, na zona leste de Manaus, para te falar de tambaqui grande, R$ 7,99. Esse preço imbatível que você vai encontrar aqui, por isso tá todo mundo aí, ó, comprando, aproveitando e economizando. O melhor lugar, você sabe, né? Tem tudo que você precisa em um só lugar. Mas você encontra também aqui, tem pirarucu fresco de rio por R$ 14,99. A matrinchã tá R$ 9,99. A grande, viu? Para você, é claro, aproveitar hoje a segunda do peixe aqui no Baratão da Carne. Corre pra cá, vem economizar, você sabe, o menor preço, o melhor atendimento de Manaus, você encontra aqui. Agora corre aqui que tem mais ofertas e promoções para você, nosso telespectador, não perder um segundo de ofertas. Você vai encontrar um hambúrguer aqui, ó. Esse tá barato, 59 centavos, isso mesmo, 59 centavos, preço imbatível. Você não encontra esse preço em canto nenhum, 59 centavos, é isso mesmo que você ouviu. E tem mais, tem a promoção do ovo, é uma cartela de ovos, 30, viu? Não é 20, não é 15, olha aí, ó, R$10,99 aqui, ó, R$10,99 você vai encontrar 30 ovos na cartela, R$10,99.
1,99, mas você encontra um macarrão 1,29, um macarrão 1,29. Tudo isso são as ofertas aqui do Baratão da Carne, barato mesmo para você. Olha só, preste atenção, todos os dias tem uma oferta especial para você. Tem, é claro, uma promoção bem bacana, onde você vai encontrar tudo. Eu falei de tudo para sua casa em um só lugar. O supermercado da semana você encontra no Baratão da Carne. Barato mesmo pra você. Compre, 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 compre. Márcia, contigo. 11h17. Muito obrigada a Emerson Santos, que hoje ainda traz muitos outros detalhes sobre os Minutos Ofertas que ele sempre prepara. Gente, é importante você que tem do outro lado entender que o Minuto Oferta é para você saber o que está de promoção na cidade. Onde é que você pode encontrar aí um bom negócio para você fazer. São 11h16, participa com a gente, liga 3307-3951 e 3307-3952. A gente começou o programa da comunidade hoje falando sobre a repercussão da soltura dos 3 indivíduos que tinham matado, a gente viu lá, matando o sargento da Polícia Militar, o sargento aposentado, o senhor Luiz Carlos. E como foi que isso aconteceu? Todo mundo se indignou porque eles foram soltos na audiência de custódia. Muita gente fica revoltado com a audiência de custódia e a gente vai entender direito como foi que isso tudo aconteceu. O Valdir Adriano estava lá na hora em que eles foram liberados, inclusive vai trazer informações sobre a prisão de um deles no sábado e outra prisão que aconteceu hoje de manhã. A gente atualiza para você. Vamos ver a reportagem. Um grito entalado. Foi uma resposta tão rápida do sistema que a gente achava que a justiça ia continuar com eles presos. Isso deixou um sentimento de revolta. Hoje, na montagem de serviço, a gente viu o quanto a gente enxuga gelo, o quanto a gente limpa carvão. O desabafo do policial militar foi depois que Joelson Ferreira Soares, Marcley Moraes de Souza e Charles Sanches Moraes, identificados como autores do latrocínio do sargento Luiz Carlos da Silva Costa, de 56 anos, foram soltos na audiência de custódia, na tarde de sexta-feira, no Fórum Ministro Enoque Reis. Apenas Josué Ferreira Soares teve a prisão preventiva decretada e já foi encaminhado ao presídio. A decisão da juíza Ana Paula de Medeiros Braga deixou inconformada a família do sargento. Revolta, porque a justiça é falha. Como que solta 3 bandidos desses safados, 3 safados desse bandido? Na saída dos suspeitos, houve tumulto. Muito tumulto aqui na frente. Todo mundo, a família revoltada. Olha o momento que familiares do sargento atacam. Daí, o táxi foi depredado. Aí ele entrou num carro. Família bastante revoltada nesse momento. A magistrada liberou os outros 3 presos pela prisão deles não estar dentro do flagrante. A categoria ficou inconformada. E muitos colegas policiais militares estão indignados hoje aqui. A população tem que entender que a gente prende. Todos os dias a polícia militar prende, coloca bandido na cadeia e não se sabe por que solta. Não é que tem muito marginal na rua, é que os marginais não ficam presos na cadeia, eles ficam na rua, colocam um enfeitinho aqui no tornozelo e ele vai passear. Nas ruas, a soltura dos presos causou indignação na população. For uma pessoa de bem que tivesse feito isso, tinha complicado muito mais a vida dele. E isso é injusto, que uma família fica desamparada sem o chefe da família, que é o pai, né? Porque esse sargento não merecia eles estarem soltos, né? Isso é falha da justiça. Mas como nós estamos vivendo dessa situação, que a polícia prende, a justiça solta. Quer dizer que agora a gente pode sair matando aí que ninguém vai ser preso. Foi uma injustiça, sim, a soltura dos 3 rapazes. O presidente Jair Bolsonaro, por meio das redes sociais, criticou a liberação dos suspeitos. O deputado federal Alberto Neto, que é policial militar, também comentou o caso. Ele relembrou que o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele tinha feito um PDC no CNJ para acabar com o audiência de custódia. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Marcley Moraes de Souza, um dos liberados pela justiça, confessou ter atirado pelo menos 3 vezes contra o policial militar. As imagens só foram divulgadas após o tumulto da tarde desta sexta-feira, aqui no Fórum Enoque Reis. Ele era pesado, ele já caiu aí sem querer, eu atirei também. Negou a primeira vez que eu atirei. Toque-teca, negou, tá entendendo? Bateu o catolé, doutor. Eu só dei 3 tiros porque negou, aí até que pegou, tá entendendo, doutor? Marcley também tinha um mandado de prisão aberto em seu nome expedido pela comarca de Codajás, o que passou batido pela juíza na audiência.
Na manhã deste sábado, o advogado da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar apresentou o documento à Justiça. Para nossa grata surpresa, existe um mandato de prisão em aberto com relação ao senhor Marcley Moraes de Souza. Com certeza aconteceu alguma confusão, essa informação porventura não chegou, dentro do inquérito policial e nem no processo que foi da audiência de custódia e, infelizmente, a Justiça colocou na rua alguém que tinha um mandato de prisão em aberto. Depois de toda a repercussão sobre o caso, a juíza Luciana Nasser, do plantão criminal, atendeu a um pedido da polícia e decretou a prisão preventiva dos 3 suspeitos liberados, com a justificativa de assegurar a aplicação da lei e garantia da ordem pública. Até agora, somente Joelson Ferreira Soares se entregou à polícia. Os demais seguem foragidos. Gente, esse assunto repercutiu nacionalmente. Eu mesma, hoje cedo, entrei com o Marcão do Povo no Primeiro Impacto, lá no SBT de São Paulo, para poder levar essas informações para todo o Brasil. Está todo mundo tentando entender tudo isso. E a gente precisa primeiro saber o que significa, o que é audiência de custódia. A gente vai conversar com o doutor Luiz Cláudio, com o doutor Luiz Cláudio agora. Mas antes disso, deixa eu só trazer uma informação para você. Agora, pela manhã, mais um procurado pela morte do sargento Luiz Carlos da Silva Costa se apresentou na delegacia. É o Charles Sanches Moraes. O Joelson Ferreira Soares e o Marcley Moraes de Souza, junto com o Charles, haviam sido soltos na audiência de custódia. Aí na foto, o de calça preta é o Joelson Ferreira, irmão do Josué Ferreira, que foi o único que ficou preso na audiência de custódia. E o de calça clara, que você está acompanhando aí, é o Charles Sanches, que era quem estava na condução do carro, dando fuga para todos eles, tá? Ele se apresentou hoje de manhã. No sábado à noite, o Joelson, que você está vendo aí na imagem de calça preta, se apresentou também na delegacia e segue ainda foragido o Marcley Moraes. O Marcley Moraes, aquele que você viu dentro do carro de camisa vermelha, explicando como ele tinha efetuado os disparos contra o sargento Luiz Carlos, segue ainda foragido, mas eu tenho a impressão que é questão de horas para que ele ou se entregue ou seja preso aí, porque tem uma força-tarefa na captura desse último integrante dessa quadrilha envolvida aí na morte do sargento, né? Olha, eu quero agradecer a audiência do WhatsApp, eu quero agradecer a audiência do Facebook, tá todo mundo ligado no programa nesse momento para poder entender direito essa repercussão, entender o que é isso, para a gente poder ter informações para conversar em casa, conversar no café, conversar no almoço e entender como é que funciona o Poder Judiciário. Estou recebendo aqui o doutor Luiz Cláudio, muito obrigada por ter se afastado um pouquinho das suas atividades, que a gente sabe que é uma correria o Poder Judiciário, para poder vir aqui esclarecer todo esse assunto para a gente, viu, doutor Luiz Cláudio? Ok, eu estou à disposição. O que é a audiência de custódia, para que todo mundo em casa entenda de uma vez por todas? É importante destacar que a audiência de custódia não existe só no Brasil. Existem 37 países na América que fazem parte da Organização dos Estados Americanos. E em pelo menos 27 estados americanos há uma política criminal que faz com que o réu, o acusado, o indiciado, seja levado até a presença do juiz num prazo máximo de 24 horas. Então, a audiência de custódia basicamente é isso. A pessoa é presa e é levada à presença do juiz para analisar os aspectos formais da prisão, se aconteceram, se estão presentes ou não, e a necessidade da eventual medida de exceção, porque no Estado Democrático de Direito, as regras do Estado Democrático de Direito, onde quer que exista Estado Democrático de Direito, a regra são as pessoas responderem aos processos de liberdade. Em alguns casos, há exceção, quando estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, a prisão preventiva é decretada. E lembrando para você que tem do outro lado, que esses requisitos são aqueles requisitos em que o senhor pode aqui corrigir, porque a gente já falou muito sobre prisão preventiva, sobre prisão temporária. Prisão temporária é aquela prisão que o delegado precisa que a pessoa esteja presente para poder subsidiar o inquérito policial, e a preventiva é quando corre algum risco de prejudicar o desenrolar do processo. Então não é antecipar a culpa de ninguém, apesar da gente ter visto aqui claramente de quem é a culpa.
culpa nessas imagens que a gente vai trazendo aqui. Quem está presente na audiência de custódia? Olha, está o réu, está o advogado, a defensoria pública. O réu, no caso, não é nem réu, porque ainda não existe processo formal ali naquele caso. É o indiciado, é o flagranteado que está ali na audiência de custódia com o seu advogado ou defensor público, o Ministério Público e o Judiciário. O que é, antes de eu fazer essa pergunta, deixa eu só dizer para você que está aí do outro lado. Você que está com o seu WhatsApp, você que está com o seu Facebook, você que está com um telefone na mão e tem aí um créditozinho para ligar para a gente, pode fazer uso do seu telefone agora para poder falar com a gente, porque você pode tirar qualquer dúvida que você tenha. O momento é esse, a hora é agora, que é para a gente poder falar com propriedade, falar com informação. O que é analisado na audiência de custódia para que um juiz decida se aquele indivíduo ele tem que ser solto ou não tem que ser solto? No primeiro aspecto da prisão, o que é analisado é se houve flagrante delito. Então, a primeira coisa que o juiz tem que observar é o aspecto formal da prisão. Se foi imediatamente, a pessoa foi pega imediatamente, na hora que estava cometendo o crime, na hora que estava com instrumentos na mão do crime, aconteceu isso, ou se houve perseguição, se a pessoa foi presa depois, enfim, é analisar o primeiro momento da audiência de custódia, deve o judiciário analisar se houve flagrante delito, porque as pessoas só podem ser presas no Brasil ou em qualquer lugar onde haja Estado Democrático de Direito em duas situações: em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. A pedido do delegado de polícia, se for o caso. Aí quem são os legitimados para apresentarem os pedidos Estão lá de prisão? previstos, né? É o delegado de polícia, é o Ministério Público, são esses os que estão legitimados, legitimados pela legislação. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero colocar rapidamente aqui uma pergunta. Tem uma pergunta no WhatsApp, é isso, diretor? Vamos ver aqui a pergunta. Márcia, bom dia. Eu me chamo Pedro e estou indignado com isso tudo. Na minha opinião, a legislação tem que ser mudada o quanto antes e acabar com essa audiência de custódia, porque essa audiência de custódia faz fortalecer mais os bandidos, porque eles já se confiam na audiência para poder matar, roubar, e eles já sabem que vão ser soltos por isso. Que esse bandido brinca e zomba da justiça. A gente tem recebido muito Não, isso. primeiro, posso? Sim, por primeiro favor. lugar é Pedro Filho, né? Viu, Pedro Filho? Eu vou explicar a você. Eu acho que temos que ter cuidado de nos distanciarmos do caso concreto aqui. Porque, veja, eu acho que nós não devemos declarar que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado. Não. Calma. Então, nós temos que... A audiência de custódia é um instrumento de cidadania, é uma coisa que livra muitas pessoas que não devem estar no presídio diariamente. Só que esses fatos, 90% deles, mais 95%, 90% não são polêmicos. Então, a sociedade não toma conhecimento. Então, muita gente que não é para ir para a cadeia, que esperaria 6 meses até ser levada à presença de um juiz, que só ali seria solta, entendeu? Ela é analisada em 24 horas. Então, isso daí é uma norma, é um verdadeiro avanço de cidadania. O que nós não podemos é generalizar, porque hoje a gente vive numa era da pós-verdade. Ninguém quer saber o que as coisas são na sua essência. As pessoas têm a sua opinião e pronto, e ninguém se convence mais, ninguém quer ouvir a opinião em contrário. Só que o judiciário não pode, e eu não estou entrando no mérito da decisão aqui, como não posso entrar no mérito se certo ou errado a decisão. Mas o judiciário vai fazer o que para decidir agora? Vai ter que entrar no Facebook, vai entrar nos blogs para ver qual é a opinião da sociedade. No dia que isto acontecer, a justiça saiu pela outra porta, porque... Vai ignorar o que está na lei, o que está na letra da lei para poder... Pois é, entendeu? Se segurar e se agarrar fundamental. Só para ajudar a entender a decisão da juíza, da magistrada, eu não estou aqui por uma questão corporativa, eu não estou defendendo, nem atacando ninguém. Eu só quero dizer aqui o seguinte: nesse caso da prisão em flagrante, ao analisar a prisão em flagrante, a juíza entendeu que não havia flagrante delito. Nem aquele flagrante impróprio, que houve perseguição e foi pego bem depois, 1 hora, 2, 3, 4, 5 depois. Ela entendeu que não havia prisão em flagrante, então não havia como homologar a prisão em flagrante. E também não havia pedido de decretação de prisão preventiva. Separado da de flagrante. Havia um pedido de conversão do flagrante em preventiva. Mas ela entendeu que não havia flagrante. E aí não houve um pedido, tanto que quando foi resolvido isso aí, no dia seguinte, ou acho que foi depois... Foi no sábado pela manhã. No dia seguinte,
finalmente foi apresentado um pedido que foi analisado e o judiciário cumpriu o seu papel. Porque o papel do judiciário não é se posicionar ao lado da acusação ou da defesa, é dar a cada um o que é seu. Então, e o juiz não pode, de ofício, sem que esteja no curso de uma ação penal, decretar a prisão se não há pedido. Isso aqui, segure um pouco esse ponto, porque a gente vai esclarecer aqui, porque nós solicitamos nota da magistrada, da doutora Ana Paula Braga, e em nota ela respondeu realmente que entendeu que o Josué Ferreira, que foi preso dentro do ônibus, indo para Itacoatiara, ou seja, em clara conduta de fuga, foi preso dentro do ônibus na quinta-feira à noite. Ela entendeu que para esse indivíduo era um caso, sim, de flagrante, tanto que imediatamente converteu o flagrante em preventivo e ele se mantém preso até hoje. E com relação aos outros 3 que foram presos na manhã de sexta-feira, foram apresentados na manhã de sexta-feira e foram para a audiência de custódia na tarde de sexta-feira, inclusive o Valdir Adriano estava lá e conferiu tudo isso, como as imagens nós trouxemos para vocês. Ela entendeu que para esses 3 aí não havia realmente flagrante. Rapidamente, antes da gente questionar essa situação do flagrante, essa situação da conversão e tudo, a gente está vendo aí essas imagens, as pessoas, elas se agarram nessa imagem pela brutalidade do que a gente viu, pela brutalidade do que todos viram. E aí todo mundo questiona exatamente isso. Mas, meu Deus, isso é óbvio. Será que ninguém percebeu essa violência? Por que eles não foram presos imediatamente? O senhor vai me responder, mas antes deixa eu ouvir aqui a pergunta do WhatsApp. Cadê a pergunta? Vem para a minha pergunta do WhatsApp. Sabemos que a juíza usou da legislação para poder liberar os bandidos, mas se ela decretasse a prisão mediante todas as imagens, que foi justamente isso que a gente está trazendo para você, ela estaria errada? As imagens do crime não são suficientes para poder decretar a prisão preventiva? Não podemos... Essa é a grande pergunta, tá, gente? Tá. Que todo não mundo quer saber. Não podemos confundir o mérito. Uma coisa é a prisão depois do trânsito em julgado, depois da primeira instância, da segunda instância, aquela sentença penal condenatória. Depois de todo um processo. Na audiência de custódia não se aprecia o mérito. O juiz não condena e nem absolve na audiência de custódia. Ele analisa a possibilidade da liberdade ou da decretação da prisão preventiva, desde que haja pedido nesse sentido. Se o juiz entendeu ali que não houve flagrante, onde é que está escrito isso? No artigo 302 do Código de Processo Penal, as hipóteses do que é o flagrante, a definição legal do flagrante. A definição clássica do flagrante é assim, quando se dá o flagrante, quando a pessoa é pega na hora. Eles foram pegos aí na hora? Não sei, se pegaram eles aí na hora? Esse aí foi na quarta-feira, à noite, tem o horário ali, foi por volta das 6h13 da noite, na quarta-feira. Um dos que atiram foi preso, que é o Josué, na quinta-feira à noite, dentro de um ônibus indo para Itacoatiara. A análise aí dessa imagem é assim, se ele pega aí na hora, pronto, é um flagrante clássico, não entendeu? Só que, onde está a divergência aí? É que em não havendo, no entendimento da colega, da juíza, não houve a situação do flagrante, ele não foi pego aí e nem logo após. Não saíram aí atrás, pegando, perseguindo, não foi logo após. Entendi. Então ela entendeu que não havia flagrante. Como não havia flagrante, e também não houve assim, um pedido subsidiário. O que é o pedido subsidiário? Na hora que ela decidiu, vamos supor, na hora que a juíza decide lá, e na audiência de custódia que não tem flagrante, e por isso a conversão não é possível, converter uma coisa que não existe. Como é que eu vou converter um flagrante em preventiva se não existiu o flagrante? Então, ela decidiu. Nessa hora, eu acho que poderia ter pedido a palavra lá, o Ministério Público poderia ter pedido a palavra e dizer, olha, excelência, pela ordem. Então, eu apresento um pedido aqui subsidiário de decretação da prisão preventiva. Isto não foi feito. Entendeu? E o MP é um dos legitimados para solicitar a prisão preventiva. Além do Ministério Público, a delegacia de polícia, o delegado, a autoridade policial, nada disso foi feito. Tanto que no dia seguinte, como é que se resolveu essa questão toda? Finalmente foi apresentado um pedido de prisão preventiva pela delegacia. O Ministério Público deu parecer e o juiz, ou seja, cumpriu-se o devido processo legal. Eu diria que cumpriu-se o devido processo legal nas duas situações. Quando a juíza decide, e como não há um pedido de prisão, ela soltou. E no dia seguinte, houve o pedido de prisão em flagrante. Bom, aí você pode dizer, mas foi certo ou errado? Eu não entro nesse mérito. Havia margem para entender se houve um flagrante impróprio, aí que houve perseguição e a conversão do flagrante?
Provavelmente teria também, porque, veja, o direito ele é bonito, porque é dinâmico e comporta várias interpretações. Não existe uma fórmula de bolo pronta para dizer isto é isso, entendeu? Agora, existem os remédios jurídicos, o importante são as instituições funcionarem. Então, você veja que depois, cada um fez a sua parte, a polícia fez a sua parte, o Ministério Público e o Judiciário, a coisa funcionou, e já tem 3 que já se apresentaram. Exato. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O telespectador está participando aqui do nosso programa da comunidade. O telespectador está fazendo pergunta pelo WhatsApp, está fazendo pergunta pelo Facebook e também pode fazer pergunta pelo nosso telefone. Tem mais uma pergunta do telespectador e eu vou querer fazer um comentário rapidamente com relação a esse procedimento que tem que ser respeitado. Bom dia, Márcia. Minha pergunta é: se durante a audiência de custódia o Ministério Público ou outra autoridade poderia pedir pela prisão dos indiciados, já que não havia o pedido da prisão. A pergunta vem lá do Mário, da Cidade Nova. Bom, aí nesse caso, dentro da sala de audiência de custódia, quem é que está ali presente? Está o réu com o seu... O réu não, o flagranteado com o seu... Flagranteado entre aspas lá. Ele com o seu advogado. Ele foi apresentado como flagranteado. Como flagranteado. Então vamos chamá-lo de flagranteado. Ele com o seu advogado. Obviamente que o advogado de defesa não vai pedir a decretação do cliente dele, óbvio, né? Óbvio. Bom, o outro que está lá presente é o Ministério Público. Poderia, entendeu, ter pedido a prisão. Ele poderia sim, poderia pedir. Assim, eu também não quero aqui empurrar a conta disso para o Ministério Público, para a polícia, nem para o Judiciário. Eu quero assim que se respeite o direito de um juiz ou uma juíza decidir fundamentadamente todas as questões que se apresentam. E olha, apesar de todo mundo falar muito aí e dessa questão toda, o juiz, justamente pela imparcialidade que ele precisa ter no processo, de não pender para nenhum dos lados, existem várias limitações dentro da própria legislação que impedem o juiz de tomar decisões. Porque uma das perguntas que a gente muito aqui viu, tanto no WhatsApp quanto nas redes sociais, foi por que ela sozinha, na ausência do pedido da prisão preventiva, vejam vocês, tinha um pedido lá de decretação da prisão em flagrante em prisão, da conversão do flagrante em preventiva. Ela não entendeu o flagrante dos 3, entendeu só de um, então não pôde converter para preventiva. Porque, as perguntas que surgiram, por que ela não tomou a providência sozinha de ela mesma decretar a prisão preventiva? Por que ela não podia fazer isso? Porque não existe processo ainda, não existe uma denúncia, não existe processo em curso. Então o juiz não pode de ofício decretar a prisão preventiva. Pedido. Nem a prisão temporária, tem que ter o pedido, só por isso. Então, eu diria que nessa parte aí, depois que a juíza entende que não tem flagrante, se não tem um pedido, ela fez o que determina a lei. Sabe, o que eu acho aí é o seguinte, eu acho que as pessoas não podem condenar um instrumento da democracia, que é a questão da audiência de custódia, que equilibra. Vejam, gente, a sociedade tem uma falsa percepção. E eu não estou atendo a este caso. Vamos esquecer esse caso aqui concreto. A justiça, as pessoas acham que quanto mais gente presa, melhor para a sociedade. É o inverso. Se 70% das pessoas que são presas voltam a praticar crimes, quanto mais gente presa, mais gente vai praticar crimes no futuro e mais grave do que levou para lá. Então, o que acontece? Essa política da audiência de custódia é para evitar que pessoas que cometam crimes sem violência nem grave ameaça e que tenham a possibilidade de responder o processo em liberdade, elas não sejam inseridas dentro do sistema prisional, que a gente sabe que ali existe assim, um domínio da criminalidade, é uma verdadeira universidade do crime. Então, essa é a política criminal genérica. Agora, entrando no caso concreto aí, acertou, errou, realmente não me cabe aqui dizer se a juíza acertou ou se errou. O que me cabe, assim, como operador do direito, é garantir a liberdade de um magistrado decidir fundamentadamente uma questão, entendeu? Eu acho que isto é fundamental. E a gente precisa ter a segurança de que a mesma legislação vai valer para todos, né? A mesma legislação. Tem uma pergunta que eu quero fazer sobre a questão dos presídios e a superlotação dos presídios. Vou guardar para daqui a pouquinho fazer essa pergunta, para saber o entendimento do juiz, do magistrado. E o doutor Luiz Cláudio está aqui hoje representando
tentando explicar para a gente qual é o papel do magistrado. Ele não está aqui se posicionando, ele não está aqui explicando o que é, por que fez assim, por que fez assado, e nem dizendo o livre convencimento dele com relação a caso nenhum. Ele está só explicando aqui para que a gente entenda qual é o papel de um magistrado diante disso tudo, diante de um processo penal e diante de uma audiência de custódia. A gente tem agora uma representante da Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Gina, seccional Amazonas, para poder se manifestar a respeito disso. Oi, doutora Gina, bom dia para a senhora, tudo bem? Bom dia, Márcia, bom dia, doutor Luiz, bom dia aos telespectadores. Como é que a senhora se posiciona diante dessa polêmica, né? Diante de toda essa situação que o Amazonas vem vivendo, os poderes, né? O Poder Judiciário vem vivendo desde a última sexta-feira, da tarde da última sexta-feira? Olha, Márcia, eu queria deixar claro que a minha manifestação é a partir do que eu tenho notícia enquanto imprensa, né? Certo. Eu não tive acesso aos autos, então seria até leviano da minha parte me deter mais claramente. O que tem que deixar muito claro, doutor, brilhante na sua explanação, é o seguinte: a audiência de custódia, ela serve para que o Poder Judiciário analise condições pessoais para que aquele acusado responda em liberdade um processo que prática de conduta criminosa. O objetivo é esse, não se analisa mérito, não se discute se fez, porque fez ou como fez. Porque isso tudo é mérito. Então, na audiência de custódia, o juiz analisa condições pessoais para conceder uma liberdade provisória que é direito de todo e qualquer acusado. Entendi. É muito importante nesse momento, viu, doutora Gina? A senhora aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil, e a gente com essa polêmica toda circulando ao redor da audiência de custódia, não é ao redor do Poder Judiciário, é ao redor da audiência de custódia que muitos criticam, muitos falam, e a doutora Gina agora, representando aqui a OAB, vem dizendo que a audiência de custódia, gente, ela não é uma audiência que é ruim para o cidadão. O cidadão que está lá e que de repente não tem a periculosidade ou não tem indícios suficientes para poder ir para um presídio, ainda mais o presídio nas condições que nós temos, é o cidadão que pode ser liberado. Eu quero agradecer a doutora Gina pela participação. Muito obrigada, viu, doutora? Olha... eu gostaria de esclarecer mais uma coisa. Sim. E aí eu acho que o doutor Luiz pode nos ajudar. Nessa audiência de custódia, há muito mais prisões do que soltura. Eu gostaria até que ele falasse sobre isso. Eu não tenho esses dados aqui, mas ele sabe que ele pode apresentar. A vivência que nós temos enquanto advogado criminalista é essa. Muito mais se converte um eventual flagrante em preventiva do que a concessão da liberdade provisória. Ok. Pelo menos é a vivência que nós temos aqui fora. Ok. Ela está explicando aqui, porque me falhou um pouquinho aqui a informação dela, ela está explicando que nas audiências de custódia há muito mais conversão, foi isso que ela disse, né? Sim. Há muito mais conversão na temporária ou na de flagrante, na prisão em flagrante, em conversão. Há muito mais conversões na preventiva do que relaxamentos. Eu tenho acesso a um dado do CNJ aí, o último que eu li, que 58% das prisões são convertidas, prisões em flagrante são convertidas. No Amazonas, 58% das prisões são convertidas em preventiva. Uhum. Então, aí vai ao encontro do que a doutora Gina acaba de falar, que é um número maior. O importante é o seguinte, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, claro que numa hora de um clamor público, todo mundo com opinião aqui, mas a gente não pode, independente da opinião que a gente não pode macular um instrumento legal desde cidadania. Que não foi criado para prejudicar, e né? que não existe só no Brasil, que existe em vários lugares do mundo. Deixa eu só pedir aqui a licença rapidinho, doutor Luiz. O doutor Paulo Martins, que é o titular da Delegacia de Homicídios e Sequestro, vai tratar o telefone conosco agora e vai conversar com a gente, atualizando as informações do caso, inclusive trazendo as últimas informações no que diz respeito à prisão de mais um, que aconteceu na manhã de hoje. Doutor Paulo Martins, um bom dia para o senhor, muito obrigada por ter nos atendido e muito obrigada por estar conversando conosco agora, nesse momento aqui que a gente está discutindo esse assunto e os envolvimentos desses 4 elementos aí na morte do sargento Luiz Carlos. Bom dia para o senhor. Bom dia. Como é que está a situação agora aí na delegacia, doutor? Nós estamos aguardando a apresentação dos envolvidos. 2 deles
já se apresentaram, o Joelson e o Charles, e está faltando o Marclay. O Marclay é o quarto indivíduo que falta ser preso, falta ser colocado à disposição da justiça. Doutor Paulo, o senhor obteve informação de que o Marclay, que agora você está acompanhando as imagens dele ainda, falando dentro do carro, explicando as condições que ele estava atirando lá no sargento. Quem está acompanhando aqui é o programa de TV, o Agora está vendo. Doutor Paulo, o senhor obteve a informação de que o Marclay já tinha um mandado de prisão aberto por crime de tráfico em Codajás? O senhor tem essa informação com o senhor? Não, nós estamos checando com relação aí. Alô? Sim. Alô? Oi, estou lhe ouvindo. O senhor está me ouvindo? Estou, mas está outra voz no meio da ligação. Está ruim o Tenta me plugar aí, Ricardo, por favor, só para ele ouvir só aqui o retorno aqui da Oi, gente. Agora melhorou. Melhorou? Pronto. O senhor conseguiu entender minha pergunta? Quer que eu repita? Entendi. Só que nós estamos checando isso, verificando de fato se há realmente esse mandado de prisão. Até porque nós temos, às vezes, um problema de sistema, porque, às vezes, alguns mandados de prisões estão abertos no nosso sistema, mas eles já foram cumpridos. Então, a gente tem que checar essas informações junto, às vezes, à polícia, junto, às vezes, à vara de origem que expediu os mandados. Então, por isso que é meio complicado, ainda mais quando tem um feriado, assim, prolongado, para a gente entrar em contato com esses órgãos e tentar obter informações precisas com relação a isso, entendeu? A polícia tem alguma ideia, tá? Existem algumas informações, rapidamente, onde a polícia militar dá conta de que parece que existia um quinto suspeito, mas a polícia civil acredita que não tem essa quinta pessoa, que realmente foram informações passadas pelos quatro para poder tirar a atenção das investigações que estão concentradas neles? Exato, a gente está checando essas informações desse quinto indivíduo, mas acreditamos que, na verdade, não há um quinto elemento envolvido, até porque, no primeiro momento, eles falam, depois negam, não sabemos se ou não é orientação por parte dos advogados, mas o fato é que toda a informação que chega até nós vamos checar e verificar se realmente houver um quinto elemento, ele também vai ser identificado e será preso. Doutor Paulo, muito obrigada. Eu vou liberar o senhor para que o senhor continue as suas atividades aí na delegacia especializada. Muito obrigada por ter atendido a nossa ligação e muito obrigada por ter esclarecido os fatos para a gente, tá? Eu quero deixar para vocês aí a imagem dele rapidamente aqui, antes de eu voltar aqui a conversar com o doutor Luiz Cláudio, até porque nós recebemos uma nota aqui do Ministério Público que eu vou informar agora. Se você sabe onde esse indivíduo se encontra, esse é o Marclay, que atualmente é considerado pela Justiça como foragido, ele que está explicando nesse momento como foi que atirou contra o sargento Luiz Carlos, inclusive foi um dos 3 que atiraram contra ele, mais ou menos 10 disparos contra o sargento, que o sargento segurou e não quis entregar a arma para os 3 que estavam ali para roubar a arma do sargento. Então esse é o Marclay, quem souber o paradeiro dele, por favor, entregue-o para a justiça de uma vez por todas, para a gente acabar com essa celeuma, porque ninguém mais aguenta essa história. Pelo amor de Deus. Deixa eu trazer aqui o doutor Luiz Cláudio. É tanto Luiz, meu Deus do céu, que eu daqui a pouco chamo o senhor de Luiz Carlos também. Doutor Luiz Cláudio, deixa eu dizer aqui, ó. O Ministério Público, por meio do doutor José Damasceno, disse o seguinte, tá? Na oportunidade que o Ministério Público se manifestou na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a homologação do auto de prisão em flagrante e, consequentemente, a conversão da prisão preventiva dos custodiados. A senhora meritíssima juíza entendeu de modo diverso do Ministério Público e decidiu pela legalidade da prisão em relação a apenas um dos custodiados, que foi o Josué Ferreira, que foi preso na quinta-feira no ônibus tentando fugir para Itacoatiara, e pela ilegalidade do flagrante em relação aos demais. Em seguida, foi procedido ao relaxamento da prisão em relação aos outros 3. Não cabe, aqui diz o MP, tá? A nota é entregue para a gente pelo MP. Não cabe ao promotor de justiça tecer críticas à decisão da magistrada, que foi fundamentada e baseada no seu livre convencimento. Cabe sim ao promotor buscar as vias processuais adequadas para reverter a decisão que foi contrária ao entendimento do MP. Eu acho perfeito esse entendimento do doutor José Damasceno, é um craque.
tive a oportunidade de trabalhar com ele várias vezes, é isso. Eu acho que o fundamental aí é o seguinte, é entender que a juíza deu uma decisão fundamentada, segundo o que ela entende para aquele caso concreto, entendeu? E se garantir isso para o juiz de direito. Porque no dia que um juiz não puder mais decidir livremente e fundamentar as suas razões, entendeu? Nesse dia acabou a justiça. As pessoas falam, bom, eu quero de novo me despir, dizer que eu não estou apreciando o caso concreto. Sim. Mas vejam, assim, o juiz não pode, às vezes só o judiciário, para garantir o direito das minorias, só o judiciário para enfrentar a opinião pública, assim, ao longo desse debate já surge logo, não, mas é redução da maioridade penal, a gente já ouve logo, parece que está tudo atrelado, não tem nenhum menor aí, não tem nenhum menor, mas já vem junto o debate também. Então veja, assim, a população pensa isso, 90% é a favor da redução da idade penal, e daí? Vejam bem, o nazismo, na época lá, pré-Segunda Guerra Mundial, quase 100% da população apoiava o nazismo. Se você for fazer uma enquete nas ruas, se a população é contra ou a favor de linchamento, eu não tenho a menor dúvida. Nós já fizemos 80% é a favor, nós fizemos uma enquete no Facebook. Então, peraí, então aquela frase assim, aquilo é uma frase de retórica, que a voz do povo é a voz de Deus. O judiciário o papel institucional do judiciário é o de defesa da legalidade. Então, e como é que se faz essa defesa da legalidade? É o juiz decidindo, conforme a sua convicção, sobre determinados fatos que se apresentam. No dia que um juiz não puder mais decidir certo ou errado, porque se é errado, tem recursos para isso. É exatamente o que o promotor falou, o doutor José Damasceno. Existem meios para isso adequados. E agora, voltando, dando uma guinada e falando do caso concreto, como se resolveu aí esse caso? Foi apresentado o pedido de prisão preventiva, eu acho que por parte do delegado ou do MP, também não... Pelos legitimados apresentaram, e aí imediatamente foi de plantão, imediatamente o judiciário agiu. Então eu diria que o sistema de justiça agiu aí nesse caso. Vamos rapidinho, para onde é que tu queres ir primeiro, Ivan? Para o Facebook? Vamos para a enquete no Facebook. Estou até com medo, eu não sei nem qual foi a pergunta que colocaram lá no Facebook. A pergunta é a seguinte: você acha que é necessária uma reforma na Constituição, não na Constituição, mas na legislação penal brasileira? É porque eu estou sem meu Facebook aqui, senão eu teria votado que sim. O senhor entende que precisa reformular não, eu acho a legislação? Que não. Nesse caso aí, a audiência de custódia ela é uma decorrência do Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. Quando o Brasil é signatário e o Congresso autoriza, aquilo passa a integrar o rol de garantias individuais da Constituição Federal. Então, na realidade, para acabar com a audiência de custódia, tinha que reformar a Constituição, porque isso entrou no rol dos direitos e garantias fundamentais. O que é a audiência de custódia? Vai ter que mudar os direitos e garantias fundamentais. O que é a audiência de custódia? É a pessoa, o indiciado, o flagranteado, ser levado no prazo máximo de 24 horas à presença da autoridade judiciária para analisar se estão presentes os requisitos da custódia preventiva. Não podemos confundir a sentença penal condenatória, ou seja, aquela que se a pessoa é culpada, ou a sentença penal absolutória, com audiência de custódia. Não é isso que se decide. Ninguém decide na audiência de custódia se alguém é culpado ou inocente. Não se decide isso. Ele decide se o flagrante lavrado pela autoridade policial realmente está correto. Eu olho uma imagem dessa, aí, eu vejo que esses caras são culpados, mas isto não é objeto da audiência de custódia. Não é na audiência de custódia. Não, na audiência de custódia tem que analisar se houve prisão em flagrante. No caso, a juíza entendeu que não houve flagrante. Então, o que for decorrente daquele flagrante não existe. Que era o pedido da prisão preventiva. Não, aí foi apresentado depois. Depois, a conversão, né? E o judiciário analisou e aí finalmente foi decidido. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, porque me posiciono, o Ivan, inclusive, grita aqui no meu ouvido, meu Deus. Quando eu digo que não é para matar ninguém lixado, que não é para bater, o Ivan fica doido. Eu só não tiro o ponto, porque ele não tem aquela pontinha, não é fácil. Aí o Ivan sempre diz assim,
Se estivesse trabalhando, não estava ali. Se estivesse trabalhando, estava apanhando da população. Nós precisamos entender que a humanidade é uma humanidade. Nós somos seres humanos. Nós não podemos nos brutalizar ao ponto de voltar à época da Idade Média, onde eu julgava e matava na hora em que eu encontrava lá a mulher adúltera, o ladrão cortava o braço, não passava por uma justiça, não passava nada disso, Não, eu posso dar um exemplo? Eu já peguei várias situações em audiências de custódia que aconteceu o seguinte, para você que está em casa julgando e achando que não tem que ter audiência de custódia. O cidadão foi assaltado, o cidadão era motorista de aplicativo. Sei lá, esses aplicativos aí que a pessoa liga, 99 ou Uber, enfim, aplicativo. O ladrão foi assaltá-lo. Aí ele pega, reage o que não deve reagir, toma a arma do ladrão. Aí o ladrão grita, socorro, eu estou sendo assaltado, socorro. A população pegou a vítima, que havia tomado a arma, e agrediu. Ele só não foi linchado, o motorista, que era a vítima, porque ia passando uma viatura da PM e a PM salvou, sabe? E aí depois chegou esse caso na audiência, ficou claro ali que não deveria ter acontecido aquilo, entendeu? E se o ladrão ousar em gritar, tá correndo, a população tá atrás, aí ele grita lá na frente, a população tá aqui, pega ladrão, aí o ladrão também grita, pega ladrão, tu vai saber quem é o ladrão. Quantas vezes, gente, já aconteceu de gritar, olha, fulano, a pessoa vai passando ali e por qualquer motivo se assusta, corre, sem ter praticado o crime, a população vai lá, lincha o inocente. Teve casos clássicos, não faz muito tempo, a mulher foi morta a pauladas. Aí foi um escândalo nacional, não foi aqui no Amazonas, não. E no final ela era inocente, ela foi acusada de torturar uma criança, enfim. Você quer outro caso clássico de inocentes que são linchados pela população? O caso da escola base, lá em São Paulo, que destruíram a vida daquelas pessoas. E é isso, é o tribunal assim, hoje da internet, tribunal... Você não pode, sabe? Você tem que ter garantias para as pessoas se defenderem. E esse é o papel do judiciário. Doutor Luiz Cláudio, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Eu não quero aqui de forma alguma, a gente não está aqui para defender. Eu acho que esses três aqui eles têm que ficar muito tempo. Inclusive, eu sou favorável à prisão perpétua, já me posicionei aqui. Eu também não vou perguntar do doutor Luiz Cláudio, porque os magistrados têm seus posicionamentos e não vou colocar ninguém numa enrascada, mas eu, como cidadã, também operadora do direito, entendo aqui que a prisão perpétua já devia ter sido instituída, porque grandes nações têm prisão perpétua, tem gente que não se recupera nessa encarnação e por causa disso tem que ser afastado do resto da vida da sociedade, porque não vai se recuperar. Ele lá dentro entendeu que se recuperou, realmente tem lá todo um grupo de psicólogos e tal que analisam o que ele recuperou, aí tira a prisão perpétua, tem como devolver a liberdade. Pena de morte não tem como devolver a vida. Então, me posiciono dessa forma. Esses três aqui, se tivesse prisão perpétua, iam ficar o resto da vida da cadeia, nunca mais iam cometer nenhum tipo de crime. Eu quero apenas dizer que isso aí é, de fato, um caso revoltante, entendeu? Realmente esse descaso com a vida, e nós não estamos aqui a defendê-los, entendeu? Nós estamos aqui para defender o justo, o funcionamento das instituições e do sistema de justiça. Eu acho que nós não podemos descrer disso, porque é isso que nos faz humanos, é isso que não nos faz selvagens, sabe? É ter um sistema de justiça e que garanta às pessoas a oportunidade e o direito de defesa. Quando as pessoas são pegas na rua e linchadas, essa pessoa não tem direito e pode muito bem, se com todo o sistema de justiça e de garantias existem inocentes que são condenados injustamente, imagina se não houver. O Ivan ainda está gritando aqui. Isso é 1 em 1 milhão! Isso é 1 a cada 100! Ainda bem que não é ele aqui na frente. Mas já tem aquela velha frase, é melhor 1000 culpados soltos do que um único inocente condenado injustamente. Um único inocente condenado injustamente. É melhor que todo mundo seja liberado que um inocente. E óbvio, nós não estamos falando dessa quadrilha. Porque dessa quadrilha, 3 já estão presos por decisão do Poder Judiciário. Por decisão do Poder Judiciário. 12 horas e 1 minuto, muito obrigada à população que participou dessa entrevista, muito obrigado, doutor Luiz Cláudio, que veio hoje aqui conversar conosco, muito obrigado a todos vocês que fizeram o programa da comunidade nessa manhã de segunda-feira. Agora você fica com Emerson Santos, 1 Minuto Oferta. Eu estou ao
vivo diretamente, é claro, aqui da Zona Leste de Manaus, da Avenida Grande Circular, porque é claro, segunda-feira. Gente, seguinte, segunda-feira começou e esse sol, olha o sol, maravilhoso, ótimo e excelente para você que está construindo e para você que está reformando, né? E a dica da segundona para começar maravilhosamente bem, para você comprar e aproveitar, Castelinho Materiais de Construção, o gigante da construção. Bacia com caixa acoplada, branca, R$ 165,99 à vista para você retirar na loja. E pisos diversos, R$ 13,99 no dinheiro para você retirar na loja. E também forro PVC branco, R$ 9,99. Esse preço imbatível aqui no Castelinho Materiais de Construção. E tem mais, olha só, vem cá, tem essa tinta extra aqui, ó. Tinta interno e externo extra, R$ 99,99. Dilui até 60%, rende até 400 metros quadrados. Olha, para você não perder essa oportunidade e economizar. Cobrimos a oferta do concorrente, sim, para você fazer todas as suas compras. Você que está reformando, você que está construindo, você sabe, o melhor lugar você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção, o melhor atendimento de Manaus. Tudo isso só aqui, viu? É claro, corre pra cá, vem economizar. 3 lojas, 2 na Grande Circular e uma no Santa Etelvina. Então não perde essa oportunidade, ó. Compre no melhor lugar. Castelinho Materiais de Construção. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí, não! Aqui é muito melhor, viu?